Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o nosso material de análise é um pouquinho diferente, a gente pegou uma fonte só, mas, nossa, que fonte! Uma Bíblia de estudo. E vamos focar em um único capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, e a ideia aqui é quase que fazer uma engenharia reversa de um pensamento, sabe? Como se sai daquela ansiedade sobre a vida, sobre a morte, e se chega numa missão para o mundo todo. O que me pegou logo de cara foram as metáforas, essa coisa do corpo ser uma casa terrestre, uma tenda. Ok, vamos entrar nisso. Cara, que capítulo denso que a gente pegou para analisar. Muito bom. Uma das passagens mais ricas em termos de teologia e até de psicologia em toda a literatura do apóstolo Paulo. E essa metáfora da tenda versus o edifício, ela é o ponto de partida perfeito. Já estabelece o conflito central, né? Exato. Vamos começar por aí. O primeiro versículo já joga a imagem na nossa cara, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A imagem de uma tenda sendo desmontada é muito poderosa. Frágil, temporária. Sim. E o contexto aqui, segundo a nossa pesquisa, é visceral. O autor, Paulo, provavelmente estava refletindo sobre uma experiência de quase morte que ele teve. Ah, então não é uma coisa teórica, é super pessoal. Exatamente. A tenda, o tabernáculo, é o corpo físico. É frágil, sabe? Pode rasgar, é montado e desmontado. É tipo viver num carro alugado numa viagem longa. Você cuida, mas sabe que não é o seu destino. Claro. E aí, em contraste total, vem o edifício de Deus, sólido, permanente, eterno nos céus. É a promessa de outra forma de existência. E a linguagem que ele usa para descrever essa sensação de estar na tenda é muito forte. Ele repete a palavra gememos algumas vezes, mas não soa como um desejo de morrer, sabe? É mais um anseio profundo por essa outra realidade. Isso. E um dos pontos que o nosso material destaca é que o desejo não é ser despido, ou seja, ficar sem corpo, como um espírito, mas ser revestido. E é aqui que fica realmente o interessante, não é uma fuga do físico. Exato. Essa distinção é crucial. Na mentalidade grega da época, ser um espírito sem corpo era visto como algo incompleto. Uhum. O que o texto propõe é diferente. A esperança não é se livrar do corpo, mas receber um novo. Ser revestido, como se você vestisse uma roupa gloriosa por cima da antiga. Uma atualização, então, um upgrade. Estando no corpo ou fora do corpo, o destino é estar com o Senhor. Por isso ele conclui que se deve viver por fé e não por vista. A confiança está no que foi prometido, não no que os olhos veem. Faz todo sentido. Essa confiança no futuro redefine como se vive o agora. Mas aí no versículo 10, a gente esbarra numa imagem que pode arrepiar um pouco. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A palavra tribunal tem um peso, né, de julgamento, condenação. Sem dúvida. E é por isso que entender o termo original aqui é transformador. O material de apoio mergulha na palavra grega usada, que é bema. Bema. Isso. E o bema não era um tribunal penal, sabe? Nos jogos gregos antigos, o bema era a plataforma elevada, o pódio, onde o juiz da competição sentava para distribuir os prêmios. Nossa, que diferença! Então é mais parecido com uma cerimônia de premiação olímpica do que com um julgamento no Supremo Tribunal. Exatamente. A imagem é essa. Uau! Isso muda tudo. Então não é sobre ser condenado ou salvo, é sobre uma avaliação da vida que foi vivida. Precisamente. O propósito, como diz o texto, é que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É uma avaliação das obras, da fidelidade. É um julgamento de recompensa, não de condenação. Isso é bem menos ameaçador, mas
ainda levanta uma questão, né? A ideia de ter suas ações avaliadas, mesmo para recompensa, pode gerar uma certa ansiedade de desempenho, não? Aquele sentimento de será que eu fiz o suficiente? É uma ótima pergunta. E a resposta está implícita no que vem logo depois. A lógica do capítulo mostra que a motivação não vem do medo desse bema, mas de algo muito, muito mais poderoso. Perfeito. O que nos leva direto para a segunda parte. Se o foco não é evitar punição, a grande pergunta é: qual é a força motriz por trás dessa vida? E o texto responde no versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger hoje em dia soa quase negativa, né? De ser forçado, pressionado. Como a fonte lida com isso? É um paradoxo fascinante mesmo. A palavra grega original, sineké, tem a ideia de segurar junto, de compelir. Mas não é uma coação de fora para dentro. É um impulso interno, sabe? Tão forte que se torna a única opção lógica. Entendi. A lógica dele é assim: se um morreu por todos, logo, todos morreram. A morte de Cristo é vista como representativa, como se ele levasse todo mundo com ele para a morte da vida antiga. E se essa vida antiga morreu, o propósito muda. Você não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse amor é tão poderoso que ele basicamente reinicia a identidade da pessoa. Isso me leva direto ao famoso versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não soa como um ajuste de comportamento, soa como uma metamorfose completa. Exatamente isso. E o fascinante aqui é como a nossa fonte enfatiza que não se trata de uma reforma, de consertar a casa antiga. É uma demolição. É uma demolição e a construção de algo inteiramente novo. A frase "as coisas velhas já passaram" é uma ruptura definitiva. E aí, eis que tudo se fez novo. Isso muda a percepção de tudo, de todos. Certo. Então o capítulo nos levou de uma angústia existencial, na tenda, para uma esperança sólida de um edifício. E mostrou que a força que nos move nessa jornada é um amor que nos redefine como novas criaturas. Mas, e daí? Se a pessoa tem essa identidade nova, o que ela faz com ela? Não pode ser só um sentimento interno, imagino. Não pode. E não é. E é aí que o capítulo amarra tudo de forma brilhante. Ser uma nova criação não é um status passivo, é uma vocação ativa. O texto chama isso de Ministério da Reconciliação. Ministério da Reconciliação. E a primeira coisa que o nosso material destaca é que essa reconciliação é uma iniciativa de Deus. O versículo 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Note, é Deus quem age. Ele é o protagonista. A palavra reconciliação é muito forte. O que ela significa na prática? A palavra grega por trás dela é katalasso, que significa tipo mudar ou trocar. Era um termo comum, usado para descrever a reconciliação entre amigos que brigaram, sabe? Ou até entre um casal que se reaproxima. E o fascinante é que katalasso não é sobre um lado vencer e o outro perder. É sobre criar uma nova realidade onde o conflito antigo se torna irrelevante. Que poderoso! Pensar nisso aplicado não só à teologia, mas a qualquer conflito. A ideia não é só parar de brigar. É mudar a relação a tal ponto que a briga perde o sentido. Exato. Sam, e dentro dessa grande iniciativa de Deus, os crentes recebem um papel bem específico. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ser um embaixador. Isso é uma posição de uma responsabilidade gigantesca. Totalmente. O embaixador não dá a própria opinião. Não, ele representa oficialmente um governo, uma nação. A mensagem não é dele. Perfeito. A autoridade vem do soberano que o enviou. Por isso o apelo que ele faz é tão ousado. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É quase como dizer, olha, não sou eu, estou só entregando o recado oficial do rei. E o recado é, por favor, façam as pazes. Eles são os porta-vozes da oferta de paz. Isso. E qual é a base dessa oferta? O fundamento legal que permite ao embaixador fazer essa proposta? Imagino que seja o último versículo, o 21, que é uma frase teologicamente bem densa. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo é um motor de tudo. O nosso material de apoio o descreve como a grande troca. É o coração do Evangelho. A ideia central é a da substituição. Cristo, sem pecado, tomou sobre si a condição legal e as consequências do pecado. Não que ele tenha se tornado um pecador na sua natureza. Não, mas ele agiu como um substituto que arca com a penalidade. E o resultado dessa troca é que os que creem recebem um status novo, justiça de Deus. Não é uma justiça própria, conquistada, mas um status que lhes é dado por causa da união com Cristo. É essa troca que torna a oferta de reconciliação possível. Uau! É uma jornada em tanto para um único capítulo. É impressionante como a coisa toda é interligada. Começamos com essa sensação quase claustrofóbica de estar numa tenda frágil e terminamos com um papel de embaixador global, com uma mensagem para o mundo inteiro. E a beleza está aí, nessa interconexão. A esperança futura não é uma fuga da realidade. É o que dá coragem e sentido para a missão no presente. O status de nova criação não é um título para se orgulhar. É a qualificação para ser um embaixador. A certeza do edifício nos céus te dá liberdade para não viver com medo aqui na tenda, mas para se dedicar aos outros. Uma coisa alimenta a outra. Essa análise toda nos mostrou a arquitetura lógica por trás da fé que o texto descreve. Mas me deixa com uma pergunta, para além do texto. A gente falou sobre essa metáfora poderosa do embaixador da reconciliação. No capítulo, o foco é claro: reconciliar a humanidade com Deus. Mas e se a gente pegasse essa ideia, essa função de embaixador, e a aplicasse de forma mais ampla hoje? O que significaria agir como um embaixador da reconciliação num mundo tão fraturado, cheio de polarização e conflitos? Como seria a cara dessa mensagem na prática, nas nossas relações, na nossa sociedade?